Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Muito bem, esse cara aí é o cientista Thomas Godolkin, que trabalhava na VOT e que oficialmente foi de F, né? Ele foi de base lá em um acidente no início do projeto lá, que ele não conseguiu sobreviver, quando alguns foram infectados e ele foi de F. Isso foi mostrado pra gente na segunda temporada ali de Gen V também. E há muito tempo, desde The Boys, é falado que Thomas Godolkin era um cientista genial que acabou morrendo numa explosão que teve e tal. Só que tem uma teoria por aí, e lembrando, é uma teoria, não é confirmado, de que esse cara tá vivo e de que a gente viu ele na segunda temporada de Gen V. A teoria que tem sido muito divulgada pelos fãs é que Thomas Godolkin não morreu naquela explosão. Ao contrário, ele adquiriu poderes, mas ele foi queimado pela explosão. Então, aquele indivíduo que a gente vê na segunda temporada todo queimado em uma câmera hiperbárica, sendo cuidado pelo Cypher, é Thomas Godolkin. Só que Thomas Godolkin teria ganhado poderes. Quais poderes? Os mesmos poderes que a Marie Monroe tem. Os mesmos poderes, né? Que é a hemocinese. Inclusive, já tem um vídeo da Marie aqui, eu vou deixar no card. E ele teria despertado o controle desses poderes, já que tem muito tempo que ele foi dado como morto. E ele faz com que o Cypher cuide dele, ou seja, ele tomou o controle do Cypher, ele usa o Cypher de marionete por anos e faz com que o Cypher cuide do seu corpo original. A primeira parte que pode sustentar essa teoria envolve o próprio Cypher. Por quê? Porque você lembra que quando a Marie analisou o Cypher, ele não tinha composto V no sangue? Guarda essa informação. E também, durante o seu confronto com o Polaridade, quando o Polaridade ameaçou ele, ele pegou a faca que o Polaridade estava com ela e literalmente enfiou na própria mão. E ele não esboçou nenhuma reação de dor. Quando ele estava com a Mana Sábia lá na casa dele, ele pediu que a Mana Sábia o batesse e ainda pediu que ela o batesse mais forte. Ou seja, isso tudo sobre os olhares do homem queimado, que a gente especula, né, nessa teoria, que seja Thomas Godolkin. Ou seja, Thomas Godolkin, controlando o corpo do Cypher, pode ver o que ele vê, ouvir o que ele ouve, mas não sente dor. Ou seja, ele não sente a dor que sua marionete sentiria. Por isso, o Cypher pede tapas a Mana Sábia, ou por isso ele também consegue esfaquear a própria mão sem reação nenhuma. Supondo que essa teoria esteja certa, entra uma incongruência. Por que o interesse na Marie? Por que a Marie é tão importante? Se ela tem os mesmos poderes do próprio Thomas Godolkin, por que ela é tão importante? A Marie é, como eu disse, feita pelo Projeto Odessa e ela teria os poderes similares ao dos próprios Thomas Godolkin, mas por que ele teria tanto interesse nela? Bem, aí entra uma questão. Você lembra quando ela curou a própria irmã? A irmã dela literalmente morreu. Sim, ela literalmente morreu. E a Marie, usando os seus poderes, fez a irmã dela ser curada e trouxe ela de volta à vida. Você lembra disso? Esse poder pode ser o que o Thomas Godolkin está atrás, porque se ele está manipulando o Cypher esse tempo todo, o interesse do Cypher não é do Cypher, é do próprio Thomas Godolkin. Ele deve estar treinando a Marie para que ela seja capaz de curar o seu corpo original, que é daquele homem queimado todo debilitado que a gente viu. Entra outro ponto muito importante. Quando o Cypher manipulou Jordan Lee para lutar contra a Marie, o próprio Jordan Lee afirmou que o Cypher sente dor. E se a dor que o Jordan Lee sentiu quando foi controlado não fosse do Cypher e fosse do Thomas Godolkin, que está em um corpo queimado, lembra? O corpo dele foi queimado pela explosão, aquele homem todo queimado, careca, todo debilitado, todo cheio de cicatrizes. Aquelas cicatrizes de queimadura podem doer, podem causar dor. E essa pode ser a dor que o Jordan Lee sentiu quando estava sendo controlado. Você lembra que eu falei que o Cypher foi descrito como sem poderes pela própria Marie? A Marie viu o sangue dele e viu que não tinha V, não tinha composto V no sangue? E se realmente não tiver? E se o Cypher não for realmente um super? Se ele realmente não tiver composto V no sangue, se a Marie estiver certa, se ele não tiver poderes, mas ele controlou o Jordan Lee. Não. Se essa teoria estiver certa, quem controlou o Jordan Lee foi Thomas Godolkin, usando a marionete do Cypher e transferindo a sua consciência para o Jordan Lee. E se ele fez isso,
através do Cypher. E não foi o Cypher que fez. Ou seja, ele controlou o Cypher, que seria um humano normal, sem composto V, e através do Cypher ele estaria usando seus poderes. Então a Marie estaria certa. O Cypher não teria poderes de fato. E sim o Thomas Godolkin, que estaria manipulando o Cypher esse tempo todo. Então o Cypher estaria vivendo anos como marionete. Porque você lembra quando o Jordan Wee falou que ele sentia tudo, ele via tudo? Mas era como estar no banco de trás de um carro? Então seria como estar no banco de trás de um carro para o Cypher também. Ele estaria no banco de trás de um carro esse tempo todo. Esse tempo todo, o Cypher estaria vendo a sua própria vida passar, sem poder fazer nada. Tudo o que ele faz é o que o Thomas Godolkin quer que ele faça. E isso daria um tom de crueldade que a série, né, que The Boys, Gen V, adora brincar. Então, é uma possibilidade também. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.